Olá. Bem, num outro vídeo em que falamos de classes de palavras, nós estávamos fazendo uma reconstituição rápida da história da nossa língua, né, ou da linguagem, das cavernas até hoje, muito resumidamente e com muita suposição. E uma vez que nós tenhamos notado que o homem criou inúmeras palavras que totalizam 10 classes, é importante que nós pensemos, raciocinemos assim. É claro que ele não fez um apanhado de palavras apenas. Ele foi combinando essas palavras para que formassem algo que tivesse significado, tivessem sentido e fossem úteis para a comunicação. Muito mais do que uma palavra esparsa seria. Então, grosso modo, o que o homem teria feito? Ele emitiu palavras que tinham utilidade para o momento. Socorro! Isso é um pouquinho diferente de dizer bom dia, parabéns a você. Veja, já é uma combinação de algumas palavras. Então, vamos comparar isso. No momento em que ele diz bom dia, parabéns a você, ele está formando uma frase. Bom dia. Hoje nós chamamos isso de frase. Mas quando contém só uma palavra, que também é uma frase, nós chamamos de modo específico de palavra-frase. Então, é um modo de nos expressarmos, só que aqui com uma palavra, então seria frase, e aqui com mais de uma palavra-frase. Desculpa. Aqui, frase, e aqui palavra-frase. Vou abreviar para que fique mais rápido. Não gosto, mas é útil abreviar de vez em quando. Com o tempo, o homem já expressou coisas um pouquinho mais completas, na medida em que ele coloca um fato expresso por um verbo. Então, por exemplo, tenha um bom dia. Veja. Qual a diferença básica aqui? Nós temos agora um verbo. A unidade de frase ali ficou mais complexa e mais completa. Que você tenha, poderia ser assim, um bom dia. Então, este tipo de combinação contendo um verbo passou a se chamar oração. Oração, tá? Quase tudo que nós falamos está expresso pelo menos dessa forma. Hoje está chovendo, esta noite eu sonhei algo,
Então tem o verbo chover, o verbo sonhar. Aí nós temos orações, às vezes mais simples, às vezes mais complexas. Muito bem. Então, falando de orações, vamos imaginar que eu diga assim: eu sou professora. Ou eu estou feliz. Veja, essas frases contêm verbos. Então, elas, na verdade, são orações. Este tipo de verbo tem como função principal não expressar propriamente um fato, como se eu dissesse assim: eu nasci, eu vou morrer, eu falo. Percebem a diferença? Eu falo, eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Então, este verbo aqui que expressa um fato, ele é chamado verbo significativo. Não é muito utilizado esse termo, mas é um verbo significativo. Já este verbo, que serve mais para ligar, olha, feliz, que é o estado, feliz se liga a eu através desse verbo. Esse é um verbo de ligação. Aqui também, eu, professora, daria para entender a essência da comunicação. Eu feliz, eu professora. Embora fique meio quebradinho, a essência do significado se mantém. Então, o verbo não está fazendo muita diferença, está mais ligando. Agora, quando eu digo eu nasci há 10 mil anos atrás, o nasci expressa um fato, o fato de eu nascer. Eu morrerei daqui a alguns anos, se Deus quiser, não já. Então, esse verbo que expressa um fato tem mais significado do que aquele que liga. E entre estes verbos que têm significado mesmo, nós temos verbos assim como este que não necessitam de um complemento aqui. Eu posso pôr ou não opcionalmente, mas existem verbos assim, olha. Eu quero um carro. Eu quero tal carro. Ah, eu quero é um fato. É um fato aqui dentro, ou aqui, né? Eu quero. Tá, é uma ação intelectual, uma ação mental de eu querer. E ele, olha o que acontece. Ele transporta a ação que veio do sujeito para um outro ser que é o carro. Então a ação começou aqui no eu, a ação era de querer lá dentro e ela vai atingir um outro elemento, que é o carro. Este verbo que não precisa disto é o chamado verbo intransitivo. Por quê? Porque não há uma ação que comece neste ser e vá atingir um outro. Intransitivo, não trânsito. E aqui este verbo é transitivo
no sentido de que ele promove esse trânsito, ele permite, ele propicia a ação entre o eu e um carro. Começa no eu e vai atingir o carro. Eu quero o quê? Eu quero algo. Se parar no quero, não faz sentido. E aqui, se eu parar no nasci, faz sentido. Então, essa é uma diferença básica entre os verbos que o homem criou. Há verbos que mais ligam. No latim não era comum usar este verbo. Seria assim, sem ele, até um certo ponto do latim. Foi criação posterior. Porque ele não é muito necessário para a essência do significado. Agora, eu nasci, eu tenho que contar, nasci, senão ninguém entende o que eu quero dizer. Agora, eu quero, para no verbo, eu quero. Só faz sentido se ele tiver sido usado antes. Você quer um café? Eu quero. Porque aí está embutido, eu quero um café. Se não tiver já expresso na frase anterior, no contexto, aí chegar numa reunião e dizer assim, pessoal, eu quero. Falar, tá louca, né? Quer o quê? Então, é importante aqui que a ação seja complementada. Esse verbo exige esse trânsito, então ele é transitivo. Tá certo? Agora, falando destes verbos transitivos, vamos examiná-los com um pouquinho mais de atenção. Na verdade, muita, né? Eu vou colocar aos poucos uns exemplos. Por exemplo, uma frase assim, uma oração assim. Nós desejamos a sua vitória. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração. Ela contém verbo. Quem deseja essa vitória? Nós. Vamos voltar lá nas partes de uma oração que vocês já devem ter visto, mas eu vou recapitulando. Esse fato, desejando sua vitória, se refere a esse ser. Então, esse ser nós chamamos de sujeito. Aqui nós temos o predicado. O ser que está envolvido aqui neste fato é o nós. Nós. Somos nós que desejamos. Quem deseja? Nós. Tá. O que eu estou contando a respeito de nós? Com essa pergunta você obtém o predicado. Desejamos a sua vitória. Então veja, de quem eu falei? De nós. Sujeito. O que eu contei sobre nós? Desejamos sua vitória. Predicado. Só para recapitular esses itens. Agora vamos examinar esse verbo. Parando aqui, nós desejamos. Olha, nós desejamos. Não disse nada, praticamente. Desejamos o quê? Afinal, desejamos algo. Tá. Quando eu digo eu costumo falar para os meus alunos que, tirando a radiografia disso, eu vou obter o algo, tá? Desejamos algo. Então, você pode pensar assim, se eu desejo algo. Tá. O verbo que pede o algo é um verbo
transitivo. Tá certo? E veja, entre o desejamos e o algo, não temos nenhuma preposição, nenhuma palavrinha. Se eu desejo algo. O que me interessa não é o que está expresso propriamente. O que me interessa é o que apareceu na radiografia. Desejamos a sua vitória, desejamos algo. Nessa radiografia que eu tirei agora com o meu raciocínio, eu tenho que não existe um elemento entre o verbo transitivo e o seu algo. Se nós não temos isso, eu chamo isso aqui de objeto direto. Diretamente ligado ao verbo. O algo fica diretamente ligado ao verbo. O algo. Não as palavras que me enganam. É na radiografia que eu vou confiar. Tá entendido? Se eu desejo algo. Não tem palavra aqui, então é verbo transitivo direto. E isto que vem aqui é objeto direto. Tanto esse algo como a sua vitória. Agora, eu vou dar uma complicada. Veja, nós desejamos a sua vitória, nós desejamos que você vença. O que aconteceu aqui? Aqui nós tínhamos uma oração com o seu verbo. O homem deve ter criado esse tipo de estrutura de oração muito antes dele ter criado este tipo, que seria uma evolução daquele tipo. Nós desejamos, quem deseja? Nós, tá bom, tem sujeito, tem verbo. Quem deseja algo. Ah, tá. O algo deseja algo. Ah, tá. Então o algo é objeto direto. Por quê? Porque quando eu digo quem deseja algo, é nessa radiografia que eu vejo que não tem palavra entre o desejar e o outro ser, que está expresso aqui, que é vitória. É um ser abstrato. Nós desejamos a sua vitória, nós desejamos que você vença. Ah, apareceu um verbo aqui, olha. Então, nós já temos dois fatos. O fato de nós desejarmos e o fato de você vencer. Dois fatos, dois verbos separados, diferentes e tal. Então, nós temos duas orações aí. Uma dependendo da outra. Como dependendo? Se eu falar que você vença, ficou obscuro, pode querer dizer uma outra coisa, depende do contexto, né? Mas ela sozinha não expressa bem o que eu quero. Ficou quebrado, porque sou eu que desejo isso. Então, nós temos aqui uma oração, aqui nós temos uma outra oração. Aqui é o fato de nós desejarmos, aqui é o fato de você vencer. E como essa oração é o algo, ela é o algo, nós desejamos
algo. Ela é o objeto direto, só que em forma de oração. Como eu faço, então, para chamar esse objeto direto mais complexo? Eu vou chamá-lo de oração, porque ele tem verbo, tem até sujeito. Quem vai vencer? Você, né? Você percebe que está ligado por uma conjunção aqui, né? Que, tá. Então, é uma oração que tem função de objeto direto. Ela é o algo que o desejamos pedir. Então, ela é uma oração objetiva direta. E o nome é até maior, né? Ela é uma oração objetiva direta, mas ela, além disso, ela depende desta para fazer sentido. Então, ela é dependente dessa, ela é subordinada a esta, subordinada. E como ela significa vitória, que é um substantivo, que você vença, é a sua vitória. Vitória é a vitória. Bota o artigo, é o substantivo, né? A cadeira, o computador, a fala. Botou o artigo, ficou bom? Então era um substantivo. A vitória é substantivo, que você vença, equivale à sua vitória, também é substantivo. Então, é uma ação subordinada substantiva, que é o objeto direto, é o algo do desejamos. Tá claro? Bem, vamos examinar uma outra. Eu quero que caiba tudo na lousa, então eu tenho que economizar espaço aqui, olha. Para nós termos visão do todo. Eu não sei se vou conseguir, tá? Então, vamos colocar isso como 1, agora um 2, para depois compararmos. Nós confiamos na sua vitória. Eu não vou mudar de assunto, eu vou manter vitória, porque fica mais didático, fica mais fácil para a sua cabeça entender o diferencial pequeno entre elas. Se eu mudar os fatos todos, em vez de vitória, falar de jogo, de gol, tal, eu mudo muita coisa. E aí você vai ter mais dificuldade de entender. Então, veja, eu tenho aqui, nós confiamos, já sei que é sujeito, esse é o verbo. Quem confia, bate a radiografia. Aqui, quem deseja, deseja algo. E aqui, quem confia, confia algo. Só se fosse num outro sentido. Eu vou confiar meu filho a vocês. É outro assunto, é outro tipo de frase, confiar algo, alguém a alguém. Não. Aqui não é o caso. Tem que examinar aqui. Nós confiamos em algo. Está correto? Nós confiamos em algo. O que apareceu aqui? Veja, aqui era nós desejamos algo. Agora é nós confiamos em algo. Então, no momento em que eu fui raciocinar, examinar a estrutura profunda, por
por trás desta oração que eu enunciei, que eu falei, né? Nós percebemos que no fundo, por isso que eu brinco de falar radiografia, nós confiamos em algo, tem que aparecer esta preposição. Quem confia, confia em algo? Não. Confia em algo. Confia em alguém também poderia ser, tá? Não há problema. Poderia. Eu desejo você, pode ser algo ou alguém, então, tá? Então, é bom nós... Algo ou alguém. É bom lembrar que pode ser alguém, tá? Isso não muda nada. Então, nós confiamos em algo. Agora, como fica a nossa análise? Que tipo de análise é essa? É a análise da função dos termos numa enunciação. Então, nós estamos fazendo análise de função, é análise sintática, que põe tanta gente a tremer de medo, mas os raciocínios, se você sabe um pouquinho de matemática, você também teve que fazer uns raciocínios, às vezes abstratos, mas com aquela lógica maravilhosa da matemática. Aqui também é a lógica maravilhosa da nossa língua. Tá? De raciocinar sobre a língua. Então, veja, quem confia, confia em algo. Eu tenho o sujeito, o verbo, a ação de confiar começou em nós e vai atingir sua vitória. Somos nós que confiamos na sua vitória. A ação vai para lá, então é verbo transitivo, mas o algo não fica diretamente ligado ao confiamos. Veja bem, não adianta eu olhar aqui na oração que eu estou analisando. Eu tenho que olhar na radiografia. Nós confiamos, você vai falar, aqui tem 3 palavras, a sua vitória, aqui tem 3 também na sua vitória. Então, isso vai te enganar. Não olhe para isso agora. Olhe para o seu raciocínio mais profundo aqui. Quem confia, confia em algo, ou algo ficou separadinho. Então, esse verbo, eu digo que é verbo transitivo indireto. Porque o algo fica indiretamente ligado ao confiamos. Ele tem ali uma coisinha que é uma preposição que está entre ele e o verbo. Tem que ter. É obrigatório, não é opcional. Tá. Então, e cadê o em na frase? O em está aqui, ó. Eu confio em algo que é a sua vitória. Eu confio em algo, o em é o N, que é a sua vitória. Tá? Então vamos tirar as nossas conclusões dessa fala toda. Aqui eu tenho verbo, tenho sujeito, é uma oração. E aqui eu vou agora complicar no momento em que eu faço isso. Olha, nós confiamos em que você vença. Puxa, ficou complexo? Não. Nós confiamos em algo. Tá certo? Eu vou pôr em laranja. Em algo. Pronto. E esse em algo que era na sua vitória não era... Era o quê?
era um objeto indireto, porque o verbo era transitivo indireto. Aqui também nós confiamos em algo. Olha o objeto indireto aqui. Objeto indireto, porque o verbo aqui é transitivo indireto. Quem confia, confia em algo? Não, em algo. Pois a preposição antes do algo, então era um verbo transitivo indireto. A não ser um outro caso que pode te enganar, quando aqui não é verbo, tá? Mas nós vamos chegar lá. Então, mas esse objeto indireto aqui tem verbo, tem sujeito. Quem vai vencer é você. Ah, então ocorreu o mesmo que lá em cima. Nós temos uma oração aqui. Essa oração, como é ela que permite a existência da outra, ela se chama oração principal. Tá? Então nós tínhamos aqui uma oração principal. Aqui é a mesma coisa, uma oração principal. E aquela que foi puxada por essa é uma oração que funciona como objeto indireto, igualzinho o em algo que é na sua vitória, em que você pensa, só que tem verbo agora. Então, oração objetiva indireta. E como ela depende desta para existir, ela é subordinada a esta. E como ela equivale à vitória, que é um substantivo, eu quero a sua vitória, eu quero que você pense a mesma coisa, no significado, né? Oração subordinada substantiva, porque vitória é substantivo. Objetiva indireta. Tá fácil, não tá? É só tirar a radiografia. Pediu algo, OD. Pediu em algo, de algo, com algo, sei lá qual preposição aí, né? Aí será objetiva indireta se tiver o verbinho. Se não tiver, é o objeto normal. Agora, não vai caber tudo. É utopia, né? Vamos falar de uma outra coisa. Eu não sei onde ela anda, pode estar. Não, não é nada disso. Eu tenho confiança, nós, vamos manter o nós aqui, para não haver muitas variáveis para examinar. Então, nós temos confiança Olha, nós temos confiança. Dá uma paradinha aqui. Eu tenho o verbo temos. Quem tem confiança? Nós. Tem aqui o sujeito, tem aqui o predicado. Ah, nós temos confiança. Mas ainda está incompleto, né? Está faltando um complemento. Está faltando o quê? Será que é objeto? Confiança em algo. Parece objeto indireto, mas não é. Por quê? Porque não foi o verbo que pediu esse em algo. Nós temos em algo. De jeito nenhum, não faz sentido. O verbo pediu isto. Se nós temos, temos algo. O objeto direto dele está aqui. Ó. Quem tem algo. Esse é o objeto direto desse verbo.
tá? É o algo que nós descobrimos na nossa radiografia. Quem tem algo. Então, esse verbo é transitivo direto, poderia ser outra coisa, tá? O que importa vem agora. Mas confiança em quê? Nós temos confiança na sua vitória. Não se perca, não desanime, compare. Olha, é confiança em algo. Vou pôr aqui embaixo, porque está muito junto. Mas não é objeto indireto, porque foi o verbo que pediu em algo? Quem tem em algo? Quem tem, não. É confiança na sua vitória, é confiança em algo. O confiança é um substantivo, não é um verbo. O verbo ficou para trás. Então, este nome, ele é substantivo. A confiança. Dá para botar o a antes. Então, é um substantivo. É um nome, tá? Substantivo é nome. Nome daquela coisa que a gente sente que se chama confiança. É nome. Então, olha, é um complemento do nome. É confiança que pediu esse em algo. Então, isto que vem aqui se chama complemento nominal. Complemento nominal. É complemento do nome, não do verbo. Como é que eu soube mesmo? Porque não é nós temos em algo, mas sim confiança em algo. E confiança é substantivo. Tá? Então, eu vou tirar isso aqui. O nome. É um nome, é um substantivo. Então, esse em algo aqui é um complemento nominal. Complemento do nome. Nominal. E se por acaso eu expressar essa verdade com outras palavras? Como é que é mesmo? Nós temos... Vocês são capazes de agora imaginar o que eu vou colocar. Nós temos confiança Pega esse seu complemento nominal e transforma numa oração para mim. Com a sua cabeça. Nós temos confiança, tem que ter verbo aqui, né? Em que você vença. Eu vou abreviar. Veja. Só deu uma complicadinha, que o complemento nominal do confiança virou uma oração, porque passou a ter verbo. Tem até sujeito, ó. É você que vai vencer. Quem vence? Você. Tá? Então, nós temos aqui uma oração que puxou uma outra oração. E tem conjunção no meio, né? Olha, em que é conjunção, aqui nós tínhamos também. Tá? Então, nós temos confiança. Confiança em quê? Confiança em algo. Em que você vença é complemento do nome que é confiança. Eu mudei de X, né? Isso aqui é nome, é substantivo, tá? Então, esta oração é uma oração, né? Ganhou o verbo. Oração se chama completiva nominal, porque ela é complemento do nome.
como ela depende dessa para existir, foi essa que puxou isto. Então, é oração subordinada, ela está sob as ordens daquela subordinada. Subordinada. E ela equivale a vitória, outra vez, que é um substantivo. Então, subordinada substantiva, completiva do nome ali, completiva nominal. Estão gostando? A gente gosta de boldo, não gosta? Boldo é excelente para o estômago. Raciocinar faz o cérebro se desenvolver, faz com que nós escrevamos melhor. Análise sintática não é só para morrer na análise. É para que nós saibamos redigir melhor, consigamos notar quando falta uma preposição, quando um verbo não está bem colocado. Tudo isso foi criado com a finalidade de expressar cada vez melhor, oralmente e depois na escrita, quando inventamos a escrita, né? E agora nós temos que utilizar tudo isso. Temos que evoluir pensando. Tá. Querem mais? Devem querer, né? Eu vou tentar agora não ser tão prolixa, tá? Veja, nós temos aqui um verbo, é um verbo de ligação, lembra? Que nós falamos lá no início. O ser, o estar, pode ser o parecer, tornar-se, continuar. Aqueles verbos que não têm assim tanto significado, servem mais para ligar as partes. O que acontece nesse caso? Se eu tenho um verbo de ligação aqui eu tenho sujeito, isso aqui nunca vai ser chamado de objeto, vai ser chamado de predicativo do sujeito, tá? O importante é a vitória. Então, esse aqui é o predicativo do sujeito. É o que eu falo a respeito dele, a condição, o estado. Tem uns detalhes assim, mas ligados pelo verbo de ligação. Tá? Dá até para você forçar um pouquinho e trocar esse verbo de ligação por um sinal de igual. Importante igual vitória. Se fosse escrever um bilhetinho para o seu amigo e tivesse só um segundinho, importante igual vitória, ele entenderia. Isso mostra que o verbo ali é de ligação. Tá? Então, se eu disser agora, o importante é que você vença, o que é que eu tenho aí? Vocês já são capazes de deduzir com base nessas anteriores. Tem um sujeito,
tem o verbo que se refere a ele, que é um verbo de ligação. Se é verbo de ligação, o importante é a vitória. O importante é isto. Isto será o predicativo do sujeito. Dá para fazer aquela brincadeira de sinal de igual, importante igual, vença. Tá? Então, eu tenho aqui, deste lado, a oração principal. E deste lado, uma oração que deve ser chamada de predicativa, porque ela é ligada à principal por um verbo de ligação. Ficou mais fácil, não ficou? Então, aqui eu tenho oração, que depende da outra, é subordinada, ela equivale à vitória, então é substantiva, e ela se chama predicativa por causa do verbo de ligação que une as duas. Tá? Agora, nós vamos colocar mais uma aqui. Eu queria deixar menorzinho. Imagine esta oração, só isso que importa, a sua vitória. Olhando esta oração, eu tenho, acho que vocês se lembram do que é o aposto. O aposto é uma repetição de uma coisa já falada. Foi colocada após, significa a mesma coisa, só que com outras palavras, não? Então se chama aposto. Como se eu dissesse assim, o presidente da República, Luiz Inácio, disse que o problema é esse tal, que a culpa é de... né? Então, nós temos aqui o presidente da República, o sujeito, e após eu digo, Luiz Inácio. Eu já tinha falado o presidente. E eu resolvo falar em outras palavras a mesma coisa, Luiz Inácio. Então, isto que veio após aquilo e tem o mesmo significado é um aposto. Aposto. Posto após, posto depois. Então, aqui acontece isso. Olha, só isto importa, só importa isto. Isto é o sujeito do verbo importa. O isto é trocado em miúdos aqui, olha, falado com outras palavras. A sua vitória. Então, é o aposto do isto. Quer ver? Só a sua vitória importa. Só isto importa. O isto é a coisa importante e aqui também é a mesma coisa com outras palavras. Então, nós temos aqui um aposto. É o aposto do isto. É o isto trocado em miúdos. Isso é o aposto. Então, vamos fazer aquela troca. Só isto importa.
que você vença. Ah, só isso que importa, já estava claro? Não, mas eu quis trocar o isso em miúdos, que você vença, que é o mesmo que a sua vitória. Então nós temos duas orações, temos aqui a conjunção ligando, tem verbo aqui, essa é a oração principal, e esta que tem a função de aposto, porque ela explica o isto em outras palavras, então é a oração subordinada, substantiva, apositiva. Falta apenas um caso, um item dentro deste assunto. De que é que nós estamos falando? Já já vamos ver o título. Tá? Sexta. É importante a sua vitória. Não ficou muito bonita essa frase. Talvez ficasse melhor, é essencial a sua vitória. Olha, observe bem essa primeira parte. O verbo está aqui. É um verbo de ligação. Importante é o predicativo do sujeito. E cadê o sujeito dela? Quem é importante? O que é importante? Ah, é a sua vitória. O sujeito foi jogado para o fim. Dá até para eu trazer para cá, dar um nó assim, né? E falar assim, a sua vitória é importante. Não está aqui nessa ordem, mas eu sou capaz de falar nessa ordem. Trazendo o sujeito para a esquerda aqui. Então, o sujeito que está aqui pode ser transformado também, na hora de nós falarmos, numa oração. Me ajudem, raciocinando com base em tudo que vimos até agora. É importante e agora? Jogo uma conjunção, vou colocar um verbo na segunda parte, que eu quero que ela se transforme numa oração. É importante que você vença. Foi de propósito que eu mantive o assunto da vitória e de vencer, tá? É importante que você vença. Aqui eu tenho a oração principal. Como nós tínhamos falado, a sua vitória é importante, a sua vitória viria aqui, olha, neste lugar, né? O sujeito viria para cá, mas eu consigo raciocinar assim. A sua vitória é importante, que você vença é importante. Então, isto é o sujeito, equivale a este. Então, é uma oração que depende da outra, então é subordinada. Equivale a vitória, que é substantivo, então é substantiva. E ela é o quê? Ela é sujeito desta, da oração principal. Então, é uma oração subjetiva, porque ela é o sujeito.
OSS. Talvez nem caiba bem, mas é subjetiva. Aproveitar e ver como se separa a sílaba, né? Tiva. Subjetiva. E aqui nós falamos então de orações subordinadas substantivas, aquelas que equivalem a substantivos e exercendo função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Às vezes elas são o predicativo quando tem verbo de ligação da outra, então ela é predicativa. Às vezes ela é uma explicação de um termo da outra, então ela é um aposto, então ela é apositiva. E quando ela é o sujeito da outra, da anterior, que aliás geralmente começa com verbo, tá? É importante, é essencial que, é lamentável que, entendeu? Aí ela é o sujeito desse aqui, desse lamentável. Então ela é subjetiva, ligada à palavra sujeito, subjetiva. Então nós vimos aqui orações subordinadas substantivas. É isso que nós acabamos de ver. É meia dúzia. Por hoje é só.